E no dia seguinte, Jéssica acordou e foi fazer sua rotina de limpeza da casa. E na hora de fazer o café da manhã, ela lembrou que a família dela não estava e fez umas coisas lá para ela. E na hora que ela estava sentada na sala, vendo a matéria da escola que ela ficou para estudar, alguém bateu na porta e quando ela chegou perto, o João disse que era ele e Jéssica abriu a porta e quando viu ele estar com mais sacolas, ele perguntou o que era isso. Ele disse: "Deixa eu entrar primeiro e daí eu te mostro, antes que alguém nos veja." E ela falou para ele entrar rápido e fechou a porta. E ele colocou na mesa na frente do sofá e tirou de lá um livro e disse que eram as matérias de assuntos lá da escola que ela estava estudando, os que estão sendo passados até o momento e os que vão ser passados. Eu consegui ter acesso a isso na biblioteca da sua escola e vendo quais eram os assuntos futuros através de um anúncio na rede de comunicações da escola. E ela disse que nunca tinha acessado isso, então ela não fazia ideia que dá para ver. E João disse que se você tivesse visto isso antes, talvez você tivesse estudado até antecipadamente essas coisas. E ele abriu lá e mostrou para ela e disse que ela podia ficar atualizada do assunto da escola e até mesmo se adiantar se ela estudar para valer, lembrando que ela ainda quer poder ir para uma escola melhor e também sair da casa dos pais dela. E ela disse que é verdade, então vamos ver. E depois de um bom tempo estudando, lá ajudando ela, eles começaram a sentir fome. E o João abriu outra sacola e mostrou lá umas coisas que ele comprou no caminho para comer. E a Jéssica disse que não precisava. E o João disse que se ele começasse a comer as coisas que tem aqui na casa dela, os pais dela, que são muito detalhistas, provavelmente iriam notar o sumiço de algumas coisas e poderiam acabar descobrindo. E ela disse: "É verdade, eu não tinha pensado nisso." Então eles comeram lá e João mostrou também um mapa da cidade para ela. Ela disse: "Nossa, é maior do que eu pensava." E João disse: "Aqui está o local que a gente vai." E ela disse que não tinha quase nada de casa ou prédios por lá. Ele disse que não tem mesmo, é uma área só de natureza. Nós podemos pegar um táxi para ir para lá, já que é muito longe. E a Jéssica perguntou se eles não podiam ir andando. João disse que poderiam, só que o fato é que se você for visto por alguém que você estuda junto, esse negócio não vai ficar bom. E ela disse: "É verdade." Então eles se ajeitaram lá e foram até um ponto para pegar um táxi e foram até o local onde João havia falado. E Jéssica ficou olhando lá a cidade e ela estava muito fascinada com várias coisas que ela nunca tinha visto antes por lá. E João disse que você provavelmente precisava sair mais mesmo. E eles chegaram até o destino deles. E quando Jéssica desceu lá e olhou, viu a grande floresta e várias trilhas. E ela disse: "É tanto verde." E João disse: "É mesmo? Vamos indo?" E ela disse: "Vamos." E chegaram em um local onde tinha uma trilha que tinha várias flores ao redor. E Jéssica disse que é a primeira vez que vê isso de perto. É tantas cores, é tão lindo. E de repente uma borboleta saiu voando e passou perto da Jéssica. Ela ficou meio com medo. E João disse: "Tá tudo bem. Mas borboletas como essa são inofensivas, não vão te fazer mal." E ela se aquietou mais, ficou vendo o ela passar e viu uma outra e tentou pegar, só que a borboleta fugiu. E foram andando lá pela trilha, vendo várias aves. E Jéssica disse que é tão bonito, não imaginava que umas coisas dessas eram assim. E ela ficou olhando por lá e viu um pássaro que estava em uma árvore. E Jéssica disse: "Olha só, ele é bem colorido, que bonito." E João disse só para ela ficar quieta um instante. E ela ficou lá. E depois de um tempinho, ele falou para ela se mexer. E daí ela perguntou o que ele estava fazendo. E ele mostrou lá um desenho que ele fez dela e mais da paisagem ao redor e do pássaro. E ela disse que ficou tão lindo. Ela não sabia que ele conseguia fazer isso. Ele disse que ele faz um bocado de coisa, mas que você ainda vai descobrir. E ele guardou lá o desenho na mochila e disse que mais para cima tem umas coisas muito incríveis que você vai gostar. E foram andando pela trilha e ela ia só olhando de um lado para o outro.
vendo as árvores, as flores e os animais, e acabou vendo mais frutas. E o João disse que algumas dessas são comestíveis, outras só animais comem. E ela ficou olhando por lá e passaram na beira de um riacho. E o João disse: Olha só, tá cheio de peixe por aí. E ela viu e disse: Que lindo, são bem coloridos. E ela disse: Por acaso esses tipos são de comer? E o João disse: Seu pensamento e cabeça de cozinheira tá voltando de novo. E ela disse: É difícil de evitar. Ela já fez tanto peixe assim, já fez de tantas variedades, que quando ela vê um, ela vive curiosa se pode comer ou não. E João disse: Sim, pode comer. E disse: Mas desse tipo aí, vamos só apreciar a beleza deles. E ela se aproximou lá do riacho, ficou só olhando. E o João disse que tinha conseguido umas coisas lá com o pessoal que fica monitorando esse local. E tirou de lá uma sacola de ração para peixe. E disse: Olha só isso. E pegou uma ração e colocou em cima da água. E o peixe foi lá e comeu da mão dele. E a Jéssica disse: Legal, eu posso sentar? E pegou lá uma ração e colocou lá com a mão em cima da água. E os peixes foram lá comer. E ela disse: Nossa, isso é tão legal. E ficou lá um tempo, dando mais comida para os peixes. Ela disse que sempre comeu os peixes, ou sempre fez os peixes para comer, mas dar comida para os peixes é a primeira vez que ela faz isso na vida. E depois de um bom tempo por lá, a ração acabou e eles seguiram pela trilha. E Jéssica perguntou até onde eles estão indo. E João disse: Você já vai ver, mas tem algo a ver com o que você disse ontem. E quando eles chegaram lá, estavam no topo de uma montanha. E Jéssica olhou a cidade de cima. Ela disse: Uau, é incrível. É uma das vistas mais deslumbrantes que ela já viu. E João ficou lá um tempo olhando com ela. E ela disse: É tão legal. Ela não imaginava que todo esse tempo estava perdendo tudo isso. E João disse, como a gente havia falado ontem: Eu te trouxe até aqui. E agora você vê a natureza de um lado e a cidade de outro. E ela disse: É tão incrível. Ela vai escrever com certeza isso no diário dela. E a barriga dela começou a roncar. E ela disse que acho que passou tanto tempo distraída dando comida para os peixes, que agora até nela deu fome. E o João perguntou se ela não estava pensando em comer os peixes. E ela disse: Talvez. E o João disse: Não precisa se preocupar com isso. E ele abriu a mochila dele, colocou um pano no chão e começou a colocar lá várias coisas que ele havia trazido para eles comerem. E a Jéssica disse: Espera aí, você por acaso está fazendo um piquenique aqui sim? E o João disse: Talvez. E ela foi para lá e começaram a comer os dois juntos, conversando, até que passou um homem com uma mulher lá pela trilha por perto e disse: Olha só, amor, que lindo, um jovem casal aqui fazendo um piquenique, porque a gente não teve essa ideia. E ela disse: Fala baixo, amor, deixem eles aproveitar o momento deles. E a Jéssica disse que eles não eram um casal. E o homem perguntou lá quanto tempo eles estão por aqui. E João disse: Faz um pouco de tempo. E a mulher disse lá pro marido dela: A gente podia registrar um momento. E ela perguntou se podia tirar uma foto. E Jéssica com João concordaram. E tiraram lá uma foto, aparecendo todos os quatro. Os dois atrás lá da Jéssica com o João. E eles foram indo. E a mulher disse: Obrigado aí pelo momento. Vocês são um lindo casal. E João disse: Nós não somos um casal, mas eles já tinham ido embora. E os dois se olharam e começaram a rir. E passaram um bom tempo lá conversando e olhando lá para a cidade. E depois que terminaram, eles voltaram e foram de táxi lá para casa da Jéssica. E depois que guardaram todas as coisas, ela disse muito obrigado por hoje. E o João, antes de ir, entregou o desenho que ele havia feito para ela e disse: Faz como você quiser. E ela disse que iria guardar muito bem. E o dobrou e o colocou dentro do seu diário. E ele foi embora. E ela foi tomar um banho e revisou boa parte do trabalho de escola dela e as matérias. Quando terminou, escreveu no seu diário tudo que ela fez nesse dia e foi dormir.